Sabe, galera, que eu difícil de me mais vídeo dessa. Estou trazendo personagens mais fortes de Shumatsu no Valkyrie após a 10ª rodada, como você nunca viu. Eu tô meio atrasado, né? Eu sei que não tá mais na 10ª rodada aí, né? Quer dizer, esse vídeo aqui já crava que a 10ª rodada acabou. Mas eu acho que já tá na última rodada, não tá? Ou tá na 12ª rodada do Ragnarok? Não lembro. Mas eu sei que o mangá provavelmente já tá acabando. As lutas já estão acabando. Então eu acho que o Shumatsu no Valkyrie já tá na reta final. Saber quem vai ganhar, os humanos ou os deuses, né? Como esperado também, eu acho que não vai acabar na 12ª rodada ou antes, tá ligado? Da 13ª, vai ter todas as lutas. Os deuses e humanos vão ficar empatados, né? Pra ter esse clímax final. Mas enquanto isso não acontece, né? Bora descobrir aqui o ranking de personagens mais fortes. Aqui já vemos nosso papai Adão, né? Farmando aura, mano. Mostrando pra todos os outros o que é aura. Simplesmente é o homem, mano. Eu espero que ele esteja numa posição alta. Mas também ele tá pensando, considerando os personagens mais fortes de Shumatsu no Valkyrie. A partir do momento que, tipo, antes deles lutarem ou o potencial, o auge que eles chegaram depois de lutarem. Só que se tivesse 100%. Eu acho que é algo interessante a se pensar, né? Vamos ver. Do Shakespeare, inclusive. Não sei se eu falei isso, do vídeo do Shakespeare. Vídeo grande também. Sempre, se você não assistiu, né? Vai no link na descrição assistir. E é isso. Bora. Momento tão esperado. O ano de 2024 entregou para nós fãs de Shumatsu muitas coisas novas, e no aspecto de combate, algo que adoramos tanto no mangá, temos 2 ou até 4 novos elementos. Caralho, o pior que 22 de dezembro, mano. É quase um ano aqui que eu tô atrasado. Serem analisados na hierarquia de poder de Shumatsu no Valkyrie, Susanoo no Mikoto e Okita Souji, além dos acréscimos dos novos lutadores divinos do Apocalipse dos Deuses, Kushulain e Haoraket. Nossa, eu ouvi falar desse outro mangá de Shumatsu no Valkyrie aí, mas é bom? Tipo, eu não continuo acompanhando nem Shumatsu no Valkyrie, sabe? Então eu fico pensando, cara, será que esse spin-off vai ser bom? Vai ser legal? Vai ser interessante de ver? Hoje, sem mais enrolação ou vídeo premeditando a chegada, eu tô aqui pra trazer a minha tier, o meu rank de força atualizado com todos os personagens que já lutaram no Ragnarok até agora, incluindo os do finalizado round 10 e acrescentando até mesmo os 2 lutadores novos do Apocalipse dos Deuses. Interessante. E agora, é bom que eu já conheço um pouquinho mais dos personagens também, um pouquinho mais do spin-off. Quem é que vai ficar no topo? Antes de eu entrar no meu top de mais forte de Shumatsu no Valkyrie, é essencial que primeiro eu explique pra você como funciona o meu top e que condições eu vou estabelecer pra fazer ele. Vamos começar com o critério de colocação. O meu top vai se basear em win rate. Sim, então vai ser por matchups, né? O quanto ganharia de cada personagem, todos os personagens, né? Normalmente as pessoas baseiam os seus tops por critérios mais diretos, né? Ou seja, elas veem ali um personagem X, acham que ele vence o personagem Y e, portanto, colocam o X acima do Y. Entretanto, isso pode gerar alguns grandes erros, especialmente em Shumatsu. Isso porque, diferente de outros mangás, Shumatsu não tem uma hierarquia de poder bem definida na sua narrativa. Muito de quem tá enfrentando quem. Uma power hierarchy definidas. E todos os personagens do Ragnarok, por exemplo, Jack realmente não funcionaria com nenhum outro deus que não fosse o Hércules, né? São muito próximos um ao outro em força. Isso pode ocasionar coisas como personagens criando uma triangulação de poder. Um exemplo disso é uma triangulação que eu mesmo acredito, mas não se foque aqui em quem vence quem nessa triangulação e sim na triangulação em si, ok? Bom, pra mim, Hades vence o Tesla, inclusive tem vídeo sobre esse confronto aqui no canal, né? Ao mesmo tempo, Tesla vence o Poseidon, mas eu também acho que o Poseidon vence o Hades. E aí, quem que eu coloco na frente? Para resolver esse conflito, eu uso o método de win rate, ou taxa de vitória em tradução livre. Eu analiso todos os possíveis confrontos de todos os personagens um com um. Caralho, mano, que trabalho, mano. Que trabalho. Ainda bem que o Shakespeare ama Shumatsu de coração, mano. Porque, porra... o outro, então eu calculo a taxa de vitória deles. Quanto mais vitórias em relação ao resto do elenco, mais alto um personagem vai estar colocado. E já que já estamos nessa esfera, eu queria explicar um pouquinho da minha metodologia de análise para os personagens de Kushulain e Haoraket, que estarão fazendo parte dessa tier. Os dois, assim como até agora todos os personagens, igual da Apocalypse, né, não têm escalas diretas para o Ragnarok, ou seja, eles não cumprem as condições para sustentar
Por que diretas tem uma para o elfa Ragnarok. bombada aqui também? Você é uma deusa? Ou seja, eles não cumprem as condições para sustentar terem a mesma potência de ataque e velocidade que o resto do elenco do Ragnarok. Mas narrativamente você pode sim argumentar que no mínimo eles estão ali próximos. Para fins de análise, ambos Chulainn e Ra serão considerados do mesmo nível que os personagens do Ragnarok. Claro, seguindo as proporções do que os seus feitos apresentaram. Então, por exemplo, a armadura Horus do Ra vai ser considerada aqui na análise um tesouro sagrado do nível Meu Deus do céu. É um cavaleiro do Zodíaco, mano. É um cavaleiro de ouro, mano. do Ragnarok, bem como o feito do E é Chulainn um cavaleiro de ouro do Ômega ainda, velho. Pelo estilo da armadura. de rompê-la vai ser colocado no nível de outros golpes que são capazes também de destruir tesouros sagrados no Ragnarok. Agora eu quero explicar rapidinho o layout do vídeo, para você não ficar perdido. No Perfeito. canto superior esquerdo vai ficar a colocação do personagem em questão. No canto Aqui. direito, a sua win rate e o Aqui. número de vitórias que ele tem em relação ao resto do elenco. Na esquerda, na caixa verde, vai ficar os personagens que o personagem em questão ganha. E na direita, na caixa vermelha, os Aqui não tem como personagens que apontar. ele perde em um confronto. Os Perfeito. personagens analisados, obviamente, serão todos do Ragnarok, desde o round 1 até o round 10, bem como duas versões específicas de personagens, que é o Jack sem Londres e o Jack com Londres. E também vamos analisar Buda com o cajado dos 6 reinos e Buda com a espada Nirvana 0, de maneira separada. Além de, Ok, claro, né, justo, também vamos ter os justo. dois Ainda mais pensando que é, tipo, impossível ele pegar a espada Nirvana Zero sem lutar contra o Zero Fuku, né? Então, ainda é legal ele botar meio um e se ele tivesse, tá ligado? E se ele lutasse com o Zero Fuku primeiro e tivesse a espada, tá ligado? combatentes do Apocalipse dos Deuses, fechando então 24 personagens. Shakes está indo futuro aqui para fazer uma correção, então. Enquanto eu fazer esse vídeo aqui bem na pressa, porque, bom, pra quem tá acompanhando o canal aí na semana especial, que tem um vídeo por dia, eu tô fazendo os vídeos bem na pressa, eu acabei cometendo o erro de fazer meio que o roteiro inteiro. Mano, o cara está fazendo um vídeo por dia. Esse vídeo tem 40 e tantos minutos, velho. Que dedicação, tá? Caralho. Fazendo os vídeos bem na pressa, eu acabei cometendo o erro de fazer meio que o roteiro inteiro errado, no sentido da colocação dos personagens, que quando eu fiz o roteiro, na minha cabeça de asno, eu achei que tinha 24 personagens, mas na realidade tem 25. Isso fez com que meio de que boa. eu tenha De errado boa. a colocação de todos os personagens na gravação. Então vocês vão ver durante o vídeo, não vai ter como refazer essa gravação inteira, porque deu mais de 40 minutos de áudio bruto. Vocês vão ver eu falando tipo, agora para a 19ª colocação, e na real é a 20ª. Na Não, tela vai estar tudo bem, certo, tudo mas bem. no áudio vai estar errado. Então não se preocupem quanto a isso nesse sentido, ok? Fui eu que realmente fiz errado aí, mas fiquem de olho na tela vai estar certinha a colocação do personagem. Não escute a posição que o Shakes está em falar, beleza? Não me escute, apenas veja. Não, mas tudo bem, nós perdoa. Tipo, a média dos vídeos que eu ouvi do Shakes é sempre uma média grande de vídeo, tá ligado? Tempos altíssimos de conteúdo, ainda mais nos quem venceria. Então, eu entendo ele errar, tá ligado? Coisinha, mas coisinha boba também, não é coisa que vai atrapalhar, é só... É como ele tá fazendo aqui, é só corrigir na edição, né? Agora sim, de volta ao vídeo. Um último aviso, enquanto eu estiver falando dos personagens, em alguns momentos na tela vai passar vídeos que eles são figuras protagonistas aqui do canal e que vão explicar melhor as suas habilidades, poderes, fraquezas e vantagens. Isso vai acontecer, né, mas eu não vou ficar citando eles pra não ficar recomendando o vídeo aqui o tempo todo, vai ficar muito chato. Mas eu também não quero ficar lotando o ranking de recomendações. Mas pra quem quiser saber de informações mais detalhadas de um personagem específico, né, quiser saber mais da minha opinião aprofundada, é só ir nesses vídeos que vão estar aparecendo na tela, que lá vai ter mais informações sobre todos esses personagens. Aqui nesse vídeo, pela quantidade de personagens no top, que é em torno de 24, eu vou apenas resumir pontos fortes, fracos e o porquê que eles estão na lista, então eu não vou me aprofundar totalmente. Então se vocês quiserem mais aprofundamento sobre a análise dos feitos de todos os personagens que vão estar na lista, eu recomendo dar uma olhada nos vídeos que vão estar aparecendo na tela quando eles estiverem sendo discutidos. Então sem mais delongas, vamos começar o top com o 24º lugar, Haoraket. Ok, essa pra alguns... Caramba, o pessoal do spin-off é tão bucha assim. Pode ser bem surpreendente e para outros só uma obviedade, mas o Ra sofre e carece realmente de qualquer tipo de efeito que possa colocar no mesmo nível de personagens do Ra. Mano, o cara perde pro Jax em Londres, mano. Caralho. Ragnarok. Eu jurava que o Jax em Londres seria o último lugar, velho.
Eu não esperava por isso. Principais vantagens, ele tem a sua armadura Horus, da qual ele ganhou uma ótima velocidade de movimento e locomoção, mas o seu único feito é sobrepusar o Khushu Lain, um personagem que, convenhamos aqui, fisicamente não se destaca muito em relação ao resto do Ragnarok. O seu campo proeminente, que é muito superestimado pela fandom, é facilmente burlado pelo próprio Khushu Lain, que burla ele só ficando mais forte, coisa que todos os personagens do elenco podem fazer. E a sua vantagem de voo é até interessante, mas de nada adianta se ele tem que se aproximar para atacar, coisa que de fato, né, vai ocasionar que ele possa ser acertado e de fato ele morreria para boa parte dos personagens do elenco. Seguindo a lista, para o 23º lugar, temos Jax em Londres. Bom, era meio... Ok, perfeito, caralho. Só uma vitóriazinha, mano. Óbvio que o Jack sem Londres estaria aqui, mas não entenda errado, o Jack tem sim boas vantagens. Os seus stats físicos mesmo sem Londres se mantêm e eles são muito bons. Ele tem uma ótima reação, uma ótima esquiva e também tem uma ótima resistência, sendo capaz de realmente aguentar golpes do Hércules na sua forma Cerberus. Além disso, mesmo fora de Londres, ele tem como armas as suas facas divinas que ele pode lançar. Não pode lançar pelos fios, mas ainda pode lançar normalmente. Pode usar o seu guarda-chuva, que não é uma defensividade tão grande. E eu subestimo muito o Jax em Londres, mas com certeza ele viria com uma estratégia diferente, né, pra essa luta. Eu acho que ele ainda pensaria numa estratégia diferente, analisando meio que de relance, se ele soubesse, né, ele ia lutar, tá ligado? Só pra ter um preparozinho antes. Para ele, mas ainda é uma vantagem e pode usar também o seu sangue. Porém, a sua desvantagem principal e muito evidente que coloca ele bem abaixo é que sem Londres ele perde boa parte do seu arsenal, então ele não pode usar os seals, ele não pode usar a bênção de Rondó e ele tem boa parte das suas principais vantagens, blefs e planos inutilizadas sem Londres, e por isso ele vai acabar ficando nessa posição. Em seguida, para o 22º lugar, temos Zero Fuku, que sem dúvidas também é considerado realmente um dos personagens mais fracos do verso, e o principal justificativo por causa disso é porque os seus stats físicos gerais, né, a sua resistência, a sua velocidade, a sua potência de ataque, são baixos demais para manter ele em um embate físico contra personagens do Ragnarok, que no geral tendem a ser grandes powerhouses nesse sentido, tem grande resistência, grande velocidade ou grande AP, e o Zero Fuku realmente não se destaca em nenhum desses aspectos, então coloca bastante desvantagem para ele. Uma coisa que eu penso também, será que o Zero Fuku ficaria tão... como é que fala? Como ele fala mesmo? Se sentindo tão pra baixo, assim, se botando tão pra baixo, que o poder dele vem dele se menosprezar, né? Quanto menos ele sente que é alguém importante, é alguém de valor na vida, né? Mais forte ele fica. Será que ele ficaria tão... ele se desprezaria tanto quanto ele se desprezou na luta contra o Buda, que era realmente o motivo dele ser assim? Eu acho que isso também, se vou pensar por esse lado, né, se for pensar pra essas coisinhas, eu acho que ele até tem um poder menor do que ele apresentou na luta contra o Buda. Apesar de que eu imagino que ele só esteja pensando na forma mais forte do Zero Fuku, né, pra fazer essa decisão. As únicas vantagens realmente é sua capacidade destrutiva, que é muito alta, mas também não leva ele por vitória nenhuma contra basicamente nenhum personagem, e a sua arma divina, o Cutelo da Miséria, que dá a ele muita versatilidade e vai evoluindo com o passar do tempo. Mas, infelizmente, quando a gente vai analisar o Zero Fuku em uma batalha, a gente meio que é obrigado a se manter no que ele demonstrou, e o que ele demonstrou não é tão grande assim. Ele poderia até ter ficado mais forte, quem sabe, né? Mas, é o que a gente viu do mangá, ele realmente acaba ficando nessa posição. Realmente, ele tá pensando só... só no que foi mostrado no mangá, né? E assim como ele falou mesmo, né? Ele poderia tanto ficar mais forte ou mais fraco, como eu falei. Então não é um bom parâmetro pra se pensar. Faz sentido. Perdão. Indo para o 21º lugar, temos Hércules. E é uma pena porque eu gosto muito do Hércules, mas é inevitável que ele fique realmente tão abaixo. Mas não entenda errado, o Hércules meio que ele inicia uma tier list. Inclusive eles estão com a mesma taxa, né? Só que eles vêm sendo personagens diferentes. Eu acho que é porque o Zero Fuku foi... Não sei, na verdade. Aqui eu não sei qual foi o critério de desempate. Fique realmente tão abaixo. Mas não entenda errado, o Hércules meio que ele inicia uma tier list que já começa a ficar bem barra pesada pra mim em questão de força. Porque o Hércules, ele é um dos melhores personagens quando o assunto é resistência, durabilidade, tolerância à dor e versatilidade. Ele é realmente um tanque em diversos sentidos. Ele tanca muitos golpes do Jack sem demonstrar o mínimo de dor. Ele tanca a bênção de Rondó meio que, entre muitas aspas, facilmente, né? E ele é
é realmente um personagem com uma alta resistência, sendo capaz de lutar mesmo sem o braço. O problema do Hércules é que por mais que ele tenha uma ótima resistência e seja realmente uma esponja de dano, os outros stats vitais para um combate, que seria sua potência de ataque e a sua velocidade, são muito baixas comparado ao resto do verso. Então ele não tem realmente uma grande potência de ataque que dá a ele uma vantagem ofensiva e não tem uma grande velocidade para ser capaz de desviar de alguns golpes ou principalmente de acertar alguns golpes sem ele mesmo ser acertado. Então isso coloca ele numa grande desvantagem. De nada adianta ele conseguir tancar muitos golpes se ele não consegue dar o dano no seu oponente. E os seus hacks, né, que são ali os trabalhos do Hércules, né, o êxodo do Hercúleo, realmente dão a ele muita versatilidade. Ele tem bastante versatilidade graças aos seus trabalhos, mas de nada adianta ele ter alguns usos se ele morre usando as habilidades deles. Também é uma grande desvantagem. E a sua principal habilidade, que é a forma Cerberus, não dá a ele uma amplificação de estatísticas grande o suficiente para justificar que ele esteja tão na frente. Então, seguindo para o 20º lugar, temos um estreante e vencedor da primeira batalha do Apocalipse, o Cuchulainn. Assim como o Ra, o Caralho, o Cuchulainn vence bastante gente ainda. Ok, perfeito. Eu tava pensando, né? Se o Zero Fuku consegue ganhar do Cuchulainn e ele tá o Cuchulainn tá numa posição maior, o Zero Fuku não seria mais forte que o Hércules, mesmo o Zero Fuku perdendo para o Hércules, né? Eu não sei que critério de desempate ele usou ali, se foi realmente... porque o Hércules ganha do Zero Fuku, logo o Zero Fuku ele meio que é inferior ao Hércules. Não sei se foi isso, alguma coisa assim. Mas pra mim faz sentido, né? Pelo menos o personagem, tipo, quando empatar, o personagem que tá numa posição... que venceu alguém de uma posição maior, fique nessa posição maior também, tá ligado? Eu posso estar louco. Eu posso ter esquecido alguma regra. Não sei. Mas interessante ver que esse cara conseguiria ganhar até mesmo do Apollo. Pra mim, o Apollo seria alguém, tá ligado? Alguém muito forte. Achei que, inclusive, quase ninguém da lista conseguiria ganhar do Apollo. Eu posso estar enganado. Eu não vi a luta dele também. O Shiva eu entendo. Aí tem o problema dos stats deles serem difíceis de se escalar pro Ragnarok. E mesmo partindo do pressuposto que eles são escaláveis, né, como eu comentei no começo do vídeo, ainda assim fisicamente o Shulen tem pouco a apresentar, sem grandes feitos físicos ou de velocidade. O seu melhor aspecto é a resistência, claro, apanhar 15 minutos é bastante incrível, mas de nada adianta apanhou 15 minutos calado e fé, né? Ele apanhar se eventualmente pra boa parte dos personagens da lista ele perderia, ele morreria ali mesmo nessa apanhagem, né? A sua principal arma, entretanto, é o que coloca ele à frente do resto do elenco anterior que eu citei, que é a Gael Bolg, uma arma que sim, que quando lançada, tem muitas chances de dar a vitória pro Shulen. Como a Gael Bolg só foi usada uma vez e ela não teve muito aprofundamento no mangá, o Shulen tem ali uma vantagem por causa dos mistérios que acabam ficando ao lado dele. Por exemplo, qual que é a real força da Gael Bolg no sentido de potência de ataque? Realmente não dá pra desviar dela? É um golpe absolutamente finalizador ou alguém pode resistir a Gael Bolg? Essas perguntas não são respondidas no mangá por enquanto e por isso elas tendem a dar vantagem pro Shulen, pelo menos nas minhas análises. E sinceramente, eu vejo no futuro uma chance maior dele caindo ao mostrar mais da sua força, porque essas perguntas vão ser indo respondidas, né, do que realmente ele subindo de posição. Seguindo para o 19º coloco... Justo. Inclusive, o sistema de torneio desse spin-off do Shumatsu é um sistema de torneio mesmo? Do tipo, 2 personagens se enfrentam e quem ganhar passa para a próxima rodada? Ou é no sistema de Ragnarok, o normal, né? Porque se for o normal, eu acho que pra mim não faz sentido. Eu acho que ficaria mais interessante se fosse no formato de torneio. Que aí faz sentido também não mostrar todo o potencial do personagem, tá ligado? Não responder todas essas dúvidas pra responder elas em lutas futuras, por aí vai. Colocado ninguém mais, ninguém menos que Jack em Londres. E como a gente estava falando do Jack sem Londres, o Jack em Londres é todo aquele personagem, só que com os blefs que ele pode usar. O Jack tem uma altíssima inteligência de batalha, sendo provavelmente É muito bom o Jack com Londres vencendo o Jack sem Londres. um dos personagens mais fortes do verso nesse aspecto, sem dúvidas nenhuma, e graças ao uso da sua arma divina, ele é capaz de fazer blefs muito bons que basicamente funcionariam contra quase todos, se não todos os deuses do mangá. Então, por exemplo, em quase todos os confrontos do Jack contra um deus, você já pode lhe garantir que ele vai... Aqui já tomei spoiler, né, quando eu vi Jack vs Buda, assim. Só de ver aqui os personagens que o Jack ganharia, né.
Complicado. Arrancar o braço de alguém por causa do seu blefe, né, de qual é a sua arma divina ali, como o relógio do Big Bang. Além disso, ele também tem uma potência de ataque razoável com a benção de Rondó, ele tem uma boa velocidade de esquiva e reação, e com os fios em Londres, ele ainda é capaz de amplificar o lançamento das suas facas, podendo realmente criar golpes bem temerosos para boa parte do elenco. O problema do Jack, realmente, é que quando você vai analisar no critério de win rate do personagem, ele não vai enfrentar só os deuses, ele vai enfrentar também os humanos, e os blefs do Jack envolvem muito a Não funciona invulnerabilidade muito, né? divina dos deuses para armas humanas. Tanto que Faz todo o sentido. round 4 ele se baseia nisso, né? Qual é a verdadeira arma divina do Jack. Mas contra humanos, meio que isso não cola muito, porque para humanos, a arma divina ou a arma humana não vai mudar muito. Eles vão ser feridos tanto por arma divina quanto por arma humana. Então eles são obrigados a desviar. Então imagina, por exemplo, o Jack lançando o relógio do Big Bang em um humano. O humano ele vai ser obrigado a desviar, ou sei lá, contra-atacar, ou a parar aquele relógio, porque mesmo que seja uma arma humana, ele ainda vai ser ferido. Então boa parte dos blefs do Jack não funcionam em humanos, o que faz com que ele perca boa parte dos seus confrontos contra humanos do Ragnarok. Faz Ele sentido, tem faz vantagem sentido. contra muitos deuses, mas contra os humanos ele acaba pecando e por isso ele fica nessa posição. Empatado. Os blefs e mentiras do Jack não funcionariam, né? Ainda mais porque humanos entendem ainda mais da malícia humana, né? Da maldade humana. Então eles ficariam muito mais espertos com qualquer coisa que o Jack fizesse do que os deuses ficaram, com o Hércules ficou, por exemplo, quando ele lutou contra o Jack, né? Com o Jack em win rate, mas ficando na frente dele pelo confronto direto, temos o 18º colocado, o maior Rikishi, Raiden Tamemon, que muitos podem estar achando que tá baixo, mas não entendo errado. Eu acho o Raiden muito poderoso, e como eu falei, do Hércules pra frente, especialmente agora aqui do Raiden pra frente, a parada começa a ficar realmente muito azeda. Mas o Raiden, ele realmente tem alguns pontos fracos que acabam colocando ele em desvantagem com muitos dos personagens do elenco. Por exemplo, a sua velocidade no geral não é muito alta, a velocidade de ataque dele é razoavelmente baixa, sua velocidade de reação é razoavelmente baixa e a velocidade de movimento de falta é um pouquinho mais alta graças ao Yatagarasu. O problema é que o Raiden é muito dependente do Yatagarasu, ele só tem dois golpes que são realmente relevantes para ele, que é o Midari Botan, que caso ele não consiga pegar o braço do oponente para esmagar, não funciona, e o Yatagarasu. O problema do Raiden é que ele tem um uso pro Yatagarasu limitado. Ele só pode usar 2 vezes o Yatagarasu, é o limite dele ali que ele demonstrou no round 5. Então ele já perde quanto a esse sentido, enquanto outros personagens que têm o mesmo estilo de luta que o Raiden, que é alguém que tanca forte e tanca muito, podem usar boa parte dos seus golpes mais fortes muitas vezes. Mas é claro, o Raiden tem grandes vantagens, como por exemplo a sua força física, que é tremenda, a sua resistência, que é absurda, a durabilidade, que é talvez uma das melhores do verso, porém ele tem realmente essa desvantagem do Yatagarasu, pois ele é muito dependente do Yatagarasu. Se ele perde um clash com o Yatagarasu, a chance do Raiden realmente ser derrotado é muito grande. Logo em seguida, alguém que fica na frente justamente por vencer o Raiden, inclusive aumentando um pouquinho a sua win rate, é o 18º colocado, o Rei Leônidas. O Leônidas é muito subestimado por boa parte da... Não vou comentar o que eu ia comentar. Por esse comentário que o Shakespeare fez, não vou comentar. Acho que eu já subestimei muito o Leônidas aqui nesse canal, apesar de me impressionar com ele. Fandom, porque ele de fato tem ali alguns probleminhas, mas no geral ele é um personagem que é bem versátil em boa parte de suas abordagens no combate, e ele também tem alguns pontos bem fortes. Ele tem uma grande força física, ele tem uma boa potência de ataque, especialmente com o Phalanx Nemesis e com o Phalanx Lambda, que inclusive é capaz de destruir os fios do Apollo, que são uma arma divina, então é um feito bem interessante. Ele tem capacidade destrutiva bem grande, ele tem uma grande resistência para boa parte do elenco, tem uma grande durabilidade, e ele também tem um aspecto defensivo muito grande. Esse vídeo, tem não o lembro. escudo mais forte da humanidade, que é o Aletheia Esparta, e tem o seu hacks de reação instantânea, que de fato contra boa parte do elenco meio que é inútil, mas ajuda ele ali em um combate ou outro contra alguns personagens do elenco. O problema do Leônidas é que ele é mais um desses grandes personagens que tem o seu moveset e o seu estilo de luta. Câmera. Voltou. Como um personagem que bate forte e tanca muito. Ele é uma... Tá, isso aí eu vi, eu acho. Powerhouse que tem grande resistência e grande potência de ataque, mas que é muito limitada a isso. E o problema do Leônidas realmente é que ele não é o melhor nisso. Ele carece no sentido de resistência e especialmente de potência de ataque contra outros personagens do elenco. Não que ele tenha uma potência de ataque baixa, ele não tem, nem de perto, mas contra outros personagens que têm esse mesmo estilo de luta dele, ele realmente acaba perdendo em boa parte desses confrontos. Então, apesar de ele realmente ser muito forte, esse estilo de luta do Leônidas, ele não é o melhor
nesse estilo de luta no verso. E por isso Ok. ele acaba ficando bem abaixo. Ele é do tipo que bate mais. Mas se eu levar um golpe, acabou. Pra fechar E não tem como esquivar muito bem, né? os personagens com menos de 40% de vitórias sobre o elenco, vem aí uma posição bem polêmica pra muitos, e que muita gente sabe que eu acho esse personagem bastante superestimado, que é o 17º colocado, o Shiva. E o Shiva, ele tá nessa posição Ok. justamente porque, assim como o Leônidas, o Raiden, o Shiva também é um personagem que bate forte e tanca muito. Pois é, muita gente tem essa impressão errada do Shiva, achando que ele é um personagem muito focado em velocidade, mas na realidade boa parte dos pontos fracos do Shiva envolvem que ele tem uma velocidade de esquiva e de reação muito baixas. Ele tem feitos bem fracos nesse aspecto, e ele se baseia muito na sua potência de ataque, na sua velocidade de ataque com o Tandava, que é muito alta, e na sua resistência. Esses são os 3 grandes pontos do Shiva. O problema realmente é que esse estilo de luta dele acaba colocando ele abaixo dos personagens do elenco que, em um confronto de clashes, por exemplo, vão vencer o Devaloka do Shiva, que é o seu golpe mais forte, e que tem uma resistência ou durabilidade suficiente para aguentar os spams do Shiva no Tandava. E até mesmo o Tandava Karma, que é uma grande transformação do verso e amplifica muito dos poderes do Shiva, acaba ficando meio esmiuçado quando o próprio Raiden ali, né, no limite dele, é capaz de se manter de igual para igual com o Shiva. Então, se você acha o Shiva muito poderoso, você deveria achar também o Raiden muito poderoso no quesito de stats físicos, porque eles estão quase que igualados no final Faz do round sentido. 5, ali no capítulo Faz sentido. 41. E até mesmo o seu hacks de fogo, que é sim muito interessante pro Shiva, acaba não sendo uma grande vantagem contra boa parte do elenco, porque ou os personagens têm tesouros sagrados para poder se defender contra o fogo, ou eles realmente são só mais rápidos que o Shiva mesmo e acabam se esquivando de boa parte dos seus golpes. Então, por isso, o Shiva acaba ficando aí abaixo em comparação com o que boa parte da fandom imagina. Até Justo. agora, a ordem Acho dos justo. personagens estava igual à da minha tier passada, né? Mas isso tá prestes a mudar, pois agora entrei no Eu reagi a essa tier? Não lembro se eu reagi a essa tier. Foi essa que eu reagi? Não lembro. Pra mim, eu tô agindo como se tudo é novo aqui, tá ligado? numa sessão onde muitos personagens estão super embolados, que é o que eu chamaria de mid-tier, ali, os personagens ali no meio. E os 3 próximos personagens, tanto pela sua win rate, quanto pelo fato deles comumente serem trocados de posição em atualizações da minha tier, coloca eles realmente muito próximos. Com isso, o 16º colocado é Lu Bu. E não Ok. entenda errado, o Lu Bu é muito poderoso e é um pouquinho subestimado em boa parte da fandom. Ele é verdadeiro. Caramba, o Lubu venceria o Beelzebub, velho. Isso eu não esperava. Um grande berserker aqui do mangá. Ele tem grandes pontos fortes, como por exemplo a sua potência de ataque com a Sky Eater sendo um dos golpes mais poderosos dos O Lubu venceria o Sasaki? Isso é possível, né? Com a Sky Eater, talvez, dependendo ali, né? O Sasaki não conseguisse desviar ou aguentar do golpe, né? Mesmo sabendo, prevendo o que ia acontecer. humanos. Ele tem uma altíssima resistência, ele tem uma grande experiência de batalha, e contra personagens em que o seu hacks da Sky Piercer funciona, né, aquele hacks de quebrar qualquer escudo, o Lu Bu tem uma grande vantagem, sem dúvida nenhuma. Só que ele tem esse pequeno problema que o hacks dele é meio que muito específico, né, ele só funciona contra alguns personagens do elenco especificamente, não é um hacks ali que vai dar vantagem pra ele contra todos. Mas a principal desvantagem do Lu Bu, que acaba colocando ele razoavelmente baixo nessa tier, ele nem tá baixo pra mim, 16ª colocação é uma boa colocação, mas é o fato que o Lu Bu, ele tem muita pouca versatilidade. Ele é um personagem que, no geral, ele vai tender a sempre ter a sua principal win condition, a sua principal condição de vitória na Sky Eater. Ele não tem outros golpes que dão a ele mais versatilidade, ele não tem um método de luta diferente, ele acaba Ele se desenvolveu baseando apenas um muito golpe, né? na sua fisicalidade, né, nos seus ataques base ali, na sua resistência e na sua Sky Eater. Ele é um personagem muito parecido com alguns outros que eu já citei aqui, que tem ali o seu estilo de luta muito baseado nessa questão de tancar forte e tancar muito, e quando ele não consegue ganhar nesse quesito contra outros personagens, ele acaba sendo invariavelmente derrotado, porque ele não tem uma boa versatilidade comparada a outros personagens, e por isso ele vai acabar ficando nessa colocação. Logo após o Lu Bu, temos outro personagem de sua mesma categoria, um verdadeiro berserker. O 15º colocado é o Lorde Demônio do Sexto Céu, Rajun. E o Rajun também justo. tá na mesma do Lu Bu, tanto que eles estão bem próximos, né? O Rajun tem uma grande potência de ataque com a broca perfuradora de céus e a chama da glória, que são golpes capazes de destruir um tesouro Meu mano Rajun venceria meu mano Adão, não. Pare com isso. Pare com isso. Pare com isso. Meu mano Rajun também não. Não tenho essa intimidade com ele, não. Eu não venceria meu mano Adão, não, velho.
sagrado, que era o tesouro sagrado Pare do com Buda. isso. Ele tem uma altíssima capacidade destrutiva, ele tem uma altíssima durabilidade, sendo capaz de tancar ali o golpe da foice do Buda parcialmente com o seu braço, e ele tem uma grande versatilidade em combate, sendo capaz de ele lutar com espadas, com alabardas, né, e com a sua própria espada a braço. O problema do Rajun, na realidade, é realmente o mesmo do Lu Bu. Apesar de ele ter uma versatilidade em combate, né, ele falta em recursos. Ele é realmente um personagem que também tanca forte e bate muito. Mas eu não diria que o Rajun ele tem realmente grandes desvantagens. Pra mim, ele é o que eu chamaria de verdadeiro mid-tier. Ele é muito bom em vários stats, ele não Bem tem uma equilibrado, velocidade né? que bota ele assim numa desvantagem tão grande, mas também não é algo top tier. E os seus stats top tiers, né, não acabam colocando tanta vantagem em relação a boa parte do verso. Ele acaba sendo realmente um personagem bem mid-tier, ele não tem tantas desvantagens assim, mas as suas vantagens não o colocam ali em uma condição de vitória tão grande em relação a boa parte do elenco. Justo. Por isso, ele vai acabar ficando nessa posição. Logo Justo, após o Rajun, justo. temos outra grande polêmica do vídeo, então se acomodem na cadeira aí que teremos o 14º colocado, filho da luz, Nikola Tesla. O Tesla, sem dúvida, é uma das grandes discordâncias minha com o quesito geral aí, né, da comunidade, que muita gente acha o Tesla muito poderoso, e eu também acho o Tesla muito poderoso. Aquilo, o Tesla é poderoso, né? Mas não quer dizer que ele consiga enfrentar todo mundo da obra, né? É que realmente a partir dessa parte aqui de onde tá no mid-tier, as coisas começam a escalar muito. Tudo que tá acontecendo escala muito, sabe? A posição dele pode aí dar a ideia de que eu acho que ele é fraco, mas não. Eu já falei aqui, né, desde ali, principalmente do Hércules pra frente, os personagens realmente são muito poderosos e o Tesla não é exceção. O Tesla tem grandes vantagens com a sua velocidade de ataque, especialmente no PPP Moebius e no PPP Cross, que são dois golpes com uma condição de vitória. Eu tô realmente curioso, velho. Porque o Tesla perderia pro Sasaki, né? Com o ataque tá escrito. Mas o Sasaki... Eu esqueci qual era a condição aqui. Ah, mas o Sasaki perderia pro... Era pro Rajun? Não lembro. Era pro Lubu. Sasaki perderia pro Lubu, mas ganharia do Tesla? Aí eu já não sei. Que na minha cabeça eu acho que pelo menos nesses oponentes mais artes marciais e humanos, tá ligado? Pelo menos do que eu vi. Do tipo Lubu, tá ligado mesmo? Que mais participou aí? O pior é que eu não consigo pensar, né, em outro... Eu acho que o Sasaki ganharia do Lubu sim, sinceramente. Eu não vejo o Sasaki ganhando do Tesla, por exemplo, também. Não sei. Só realmente um quem venceria aí pra me fazer concordar. Muito boas pro Tesla em boa parte dos seus matchups. Ele é um personagem com uma altíssima velocidade de movimento. Ele tem, obviamente, uma grande inteligência, sendo provavelmente o personagem mais inteligente do verso. E até mesmo a inteligência de batalha, que muita gente acha que ele é fraco. Na realidade, ele é muito bom. Ele também é um dos melhores personagens no quesito inteligência de batalha. Além disso, ele tem uma ótima durabilidade, por ele, bom, vestir um tesouro sagrado, né? E tem uma ótima resistência, sendo capaz de aguentar diversos golpes do Bell e continuar lutando. E ele também tem ótimos hacks, né? Ele tem a sua manipulação de plasma e eletricidade. Ele tem o seu teleporte, então assim, ele é realmente um personagem muito bom. Mas você deve estar se perguntando, então por que o maluco do Shaystein, depois de citar diversos pontos de vantagem do Tesla, né, acha que ele tá nessa posição? Isso é porque uma das suas principais vantagens também é uma desvantagem pro Tesla. Sim, pois é, um dos grandes problemas do Tesla é os seus hacks, e não é essa questão de, ele depender muito do hacks, né, que nem alguns outros personagens que eu já citei e que eu vou citar mais pra frente. O problema é que as suas grandes habilidades, especialmente o Tesla Warp, né, o seu teleporte, tem fraquezas muito claras. Desgastam, o né? Tesla Warp, ele é facilmente burlado por personagens que têm um grande QI de batalha. Isso é citado no mangá. O Bell é um personagem experiente que tem noção de aberturas de combate, e após o primeiro uso do Tesla Warp, é muito difícil você conseguir usar um segundo Tesla Warp contra um personagem que tem essas condições, né? Uma grande noção de aberturas de combate. Coisa que boa parte do elenco tem, por boa parte do elenco ser um ótimo lutador, né? Então o Tesla ali, mesmo tendo o uso de um Tesla Warp meio que garantido, depois do primeiro uso não vai poder repetir esse Tesla Warp. E até a sua zona gemátrica, que confere ao Tesla uma grande velocidade, também tem grandes fraquezas. Golpes com uma grande aura de efeito são capazes de quebrar a zona gemátrica. Claro, o Tesla pode trazê-la de volta, mas invariavelmente o golpe vai quebrar
quebrar de novo a zona Gematria. E ele também tem outra fraqueza para a mesma zona Gematria, que é uma grande capacidade destrutiva. O Bell, quando destrói a arena, faz ali com que o Tesla Steps do Tesla, né, a sua levitação, não funcione por causa que ele bate ali nos destroços da arena. Então isso também é uma desvantagem pro Tesla. Ele tem fraquezas muito claras das suas principais habilidades, que acabam dando muita dificuldade para ele contra boa parte dos matchups que ele tem. Não entenda errado. Resumindo, o Tesla é realmente muito forte, mas isso depende do cenário que ele está, né? Isso depende se o oponente vai conseguir cauterizar essas vantagens do Tesla antes do Tesla finalizar a luta. Ok, faz sentido, faz sentido. Mas acho que isso isso faria realmente o Sasaki ainda perder pro Tesla. Porque por mais que o Sasaki consiga prever, por exemplo, os Tesla Warp, né? Ele não conseguiria destruir toda a zona gemátrica, tá ligado? Eu acho que o Tesla ainda daria algum jeito de ganhar do Sasaki. Já que o Sasaki não tem um jeito de cauterizar seus hacks além do Tesla Warp, né? O teleporte dele assim mesmo, que ele consegue realmente prever de fato o que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo eu também não consigo ver o Tesla conseguindo dar um golpe limpo no Sasaki. Então fica essa dúvida, né? Fica esse questionamento aí. Ele é um personagem muito forte, mas as fraquezas acabam dando a ele muitas derrotas, o que acaba colocando ele nessa posição. Ah, não, pior que pensando faz sentido sim. Porque realmente pelo Tesla não ter uma variedade de golpes, além de não ter golpes de longo alcance, né? Toda vez que ele fosse atacar o Sasaki conseguiria não só desviar, mas conseguiria contra-atacar, né? A ponto que não importa a velocidade que o Tesla estiver, ele vai acumular muito dano, né? A todo momento. Ainda mais quando ele usar o teleporte, eu tenho certeza que o Sasaki vai conseguir cauterizar mais e mais cada vez o teleporte. Faz sentido. Perdão. Eu fui, mano. Pra não deixar de se acostumar, o próximo personagem também é super polêmica quando o assunto é ignorante, lembrei. Força. Alguns acham ele top tier e outros acham ele super fraco. O popular e polêmico personagem que tá acima, na 13ª posição, é ele, Hades. O Hades também é outro personagem que ele meio que vive nessa mesma de ser muito bom em diversos stats, mas o estilo de luta dele... O Hades perdendo pro Hades, mano, caralho. Brincadeira. Ele falou no início do vídeo, né, as edições estavam com errinho. Ele e a sua falta de versatilidade o acabam colocando razoavelmente baixo aqui. Ele tem alguns grandes pontos fortes como a sua potência de ataque. O Icoriel's é sem dúvidas um dos golpes mais poderosos do verso, sendo capaz de superar a forma de armadura do Kim e a forma de espada do Kim, até mesmo sendo capaz de arrancar o seu braço. O Hades tem uma ótima resistência, ele tem uma ótima velocidade de reação também com o seu feito ali da bolha contra o Kim no capítulo 60, e ele também tem uma das melhores inteligências de batalha de todo o verso, sendo um dos personagens mais espertos quando o assunto é reconhecer fraquezas e saber usufruir delas, e saber burlar a vantagem da lista já, do né? oponente, que é o que ele faz contra o Kim diversas vezes. O problema do Hades é que falta hacks pra ele não tem hacks tão interessantes. O seu principal hacks é uma amplificação do seu principal stat, que é a potência de ataque, né, ao formar adesmos pra alcançar aí cordesmos, que é o golpe dele mais forte, e o seu estilo de luta é realmente essa coisa de bater forte e tancar muito, coisa que o Hades vai ganhar muitos confrontos por ele saber tancar muito. Então, por exemplo, ele bate mais forte do que personagens que estão atrás dele, como o Rajun, o Lubu e o Raiden. Isso dá a ele as vitórias, mas contra personagens que são capazes de lidar com esse estilo de luta, o Hades acaba realmente tendo uma dificuldade, porque basicamente seu moveset se resume a isso, a tancar muito e a bater muito forte, e é contra boa parte dos personagens que estão na frente dele, eles vão conseguir saber lidar com isso. E após o Hades, temos disparadamente a maior mudança da minha tier, um personagem que caiu 9 posições desde o meu último rank, fruto de eu ter mudado muito de opinião quanto a ele em relação a outros personagens. O 12º colocado é ninguém mais, ninguém menos que o pai, Aqui eu já posso sair do vídeo. Aqui eu vou fechar esse vídeo aqui, não vou mais abrir, não aceito. Como assim? Vou ver os argumentos. Vamos ver se ele me convence. Vamos ver.
Pai, perdoa-me por meus pecados. Sim, o Adão caiu bastante Adão pode perdoar, eu não perdoarei, eu me lembrarei disso, Shakespeare, eu me lembrarei disso. em relação à última tier. Isso se deve por uma reanálise que eu fiz do seu personagem. Não entenda errado, o Adão é sim muito poderoso e tem como algum dos principais... Não, com certeza, ele tá em 12º da lista, tá ligado? De todos os personagens que, pô, mais do que a metade dos personagens, mas... pontos fortes da merecia sua absurda mais. durabilidade e resistência. E quando o reflexo divino pode ser usado, ele quase que garante pro Adão uma vitória. O problema é que boa parte do elenco não é afetado pelo reflexo divino. Então o Adão sofre mais ou menos o mesmo tratamento do Kuchulain, de ter demonstrado pouco, né, em boa parte das suas vantagens. Isso porque o Adão apenas copia deuses com seu reflexo divino, ele não copia humanos. E ele nunca demonstrou ser... Isso é falado? Isso é demonstrado realmente que o reflexo divino não pode copiar humanos? Ou ele tá realmente só usando do pressuposto, né, que o reflexo divino é por causa que o Adão é a imagem e semelhança de Deus, né? Por isso ele só consegue copiar deuses. Eu não lembro, mas também faz muito tempo, né? Mas eu não lembro exatamente o reflexo divino do Adão tendo essa limitação, tá ligado? é capaz de copiar armas, né, tesouros sagrados, já que o seu mimetismo no mangá não chegou a demonstrar uma cópia no nível de ele simular uma arma. Graças a isso, o Adão contra boa parte dos personagens acaba tendo um estilo de luta brawler, requerindo combate muito curto alcance, onde caso o Adão não consiga lidar com esses personagens por meio de uma porrada bruta, ele certamente vai perder. Disparadamente, essa deve ser a posição mais polêmica, mas não entenda errado, o Adão é sim absurdamente poderoso pra mim ainda, e não é estar fora do top 10 que vai mudar isso. Inclusive, tipo, Adão, querendo ou não, tipo, de início de luta ele vai ter vantagem, porque mesmo que, em teoria, o reflexo divino dele não funcione pra copiar golpes, né? Ele ainda tem uma velocidade de reflexo absurda pra desviar de golpes, né? Se realmente partir do pressuposto que ele não consegue copiar os golpes de humanos, por exemplo, ele não ganharia realmente do Qin Shi Huang. Mas se partir pro pressuposto de ele conseguir copiar golpes de humano também, aí sim eu acho que ele ganharia do Qin Shi Huang, por exemplo. Já que, apesar de todo o armamento divino nele, né? Querendo ou não, a maior força também do Qin Shi Huang é a sua arte marcial. Então, nesse caso, eu acho que o Adão conseguiria copiar a arte marcial do Qin Shi Huang e ganhar, tá ligado? Posso estar falando asneiras aqui. Posso estar falando. Esqueci uma palavra, velho. Bulhufas. Não é bulhufas que eu queria usar. Mas sigo nessa opinião aí. Mas espero que tenha ficado justificado o motivo da sua queda nessa nova tier list. Indo então para o personagem que está ali pertinho do top 10, o 11º colocado é o Rei dos Mares, Poseidon. Na realidade, o Poseidon ele estaria no meu top 10 se eu não ali dividisse, né, o Buda em duas versões, como eu comentei no começo do vídeo. Se eu não dividisse, o Poseidon ele estaria na 10ª colocação, sendo o 10º colocado. Isso porque o Poseidon ele é um personagem que, assim como os outros, ele também é muito dependente de uma coisa específica, que é a sua velocidade. Ele é top tier em velocidade de ataque, ele é top tier em velocidade de esquiva, ele é top tier em velocidade de movimento, ele é top tier em velocidade de reação, mas ele carece de outras coisas como potência de ataque, resistência, durabilidade, e ele não é um personagem muito versátil. Seu estilo de luta é muito baseado na sua velocidade, que, diferente de personagens que são focados em bater e tancar muito, o Poseidon tem ali uma leve vantagem por causa da sua velocidade ser capaz de dar um counter contra muito desses personagens, para ele ser capaz de esquivar justamente dos golpes que acabariam acertando ele. O problema é que tem muitos personagens que acabam conseguindo burlar essa grande vantagem de velocidade. E o Poseidon há muito tempo deixou de ser ali o personagem que estava em um patamar único de velocidade. Já tem personagens do verso que acabam sendo capazes de se equiparar ou até superar a velocidade do Poseidon muitas das vezes. Então, claro, ele é um personagem muito poderoso, ele tá aqui em 11º não à toa, mas ele tem ali essa desvantagem nesse sentido. E vocês vão vendo que quanto mais a gente sobe, mais a gente vai encontrar personagens completos, coisa que não é o caso do Poseidon. Agora, entramos para o top 10 de mais fortes. Aqui é só a nata da nata, é só o creme de la creme dos personagens.
Que o Manadão deveria estar primeiro em top 3, né? Pelo menos top 3 ali, né? E o primeiro a abrir esse top 10 é simplesmente ele, o homem, o rei onde tudo começou, Qin Shi Huang. E como eu já tava falando, né, a gente vai encontrar personagens muito completos e o Qin é muito completo. Caramba, o Qin pede pra esses dois. Eu não vi a luta desses dois aqui, né? Não conheço esses dois aqui. Mas ele pede pra esse garotinho aqui, mano. Eu jurava que ele ia ser meio bucha, mano. Sem dúvida, um dos personagens mais completos do verso. Claro, sua potência de ataque em relação a boa parte de outros personagens não é tão grande, mas no geral ele não tende a ser horrível em boa parte dos stats. Sua velocidade ali tá mais ou menos na média, um pouco abaixo, mas ele consegue compensar boa parte disso com os seus hacks, que são muito grandes. Primeiro, né, ele tem uma grande resistência e durabilidade no verso, especialmente resistência, sendo provavelmente um top tier nesse aspecto para boa parte do verso. Ele tem uma altíssima inteligência de batalha, para mim, indiscutivelmente o top 3 do verso nesse sentido, e ele tem grandes hacks, a sua reflexão com a forma de armadura, que é capaz de refletir boa parte dos golpes, e quando a sua forma de armadura é burlada por golpes muito poderosos, ele também tem a sua forma da besta, que sem dúvidas no quesito habilidades, é uma das habilidades mais poderosas e apelonas do verso, sendo capaz de afetar o fluxo de ki do oponente e anular completamente qualquer ataque e destruir qualquer defesa. Mas a principal vantagem do Qin é o fato de que ele é capaz de afetar o fluxo de ki de qualquer coisa viva, incluindo seus oponentes e também armas vivas. Você deve estar se perguntando por que isso é tão útil pro Qin, né? Visto que, na teoria, a Desmos do Hades foi ali meio que só uma coincidência, mas não é uma coincidência. Armas vivas em Shumatsu é meio que um padrão. Lembre-se, Volund são armas vivas. Então, o Qin enfrentando qualquer Enrenhar dá ao Qin uma grande vantagem já logo de início. Isso não significa que ele vai vencer qualquer Enrenhar, né? Mas ele vai ter uma vantagem inerente contra boa parte dos Enrenhars, justamente por eles terem armas vivas. Isso sem encontrar outros personagens que também têm armas vivas e que não são reais, como o próprio Hades, obviamente, o Zero Foku, que tem o Cutelo da Miséria, e o Thor, que tem o Mjolnir. Então, no geral, o Qin, ele é um personagem muito completo, que realmente tem pouquíssimos pontos fracos. Eu diria que seu principal ponto fraco, que acaba fazendo com que ele perca alguns confrontos, é o que ele é muito dependente do seu hacks, especialmente da sua forma da besta. Ele é muito dependente da forma da besta. E se tem um personagem que é capaz de counterar a forma da besta como o Hades counterou na luta, mas sem ter uma arma viva, ele vai acabar ali tendo muita vantagem contra o Qin. Por isso, o Qin vai acabar aqui ficando sendo gatekeeper da nossa 10ª colocação. Ok. Não acho essa posição do Qin justa, tá ligado? Eu acho que tá... Pelo menos de todos os pontos que ele apresentou aqui, tá certo, tá ligado? Inclusive, Qin é o personagem favorito do Shakespeare, então está sendo realmente imparcial aqui. Talvez eu perdoe ele por ter rebaixado tanto o Adão assim de posição, tá? Talvez eu perdoe. Logo após o Qin, na 9ª colocação, temos um novo personagem na lista, o último representante divino do Ragnarok, e o 9º colocado é Susanoo no Mikoto. Sim, Susanoo é absurdamente forte e tem destaque em muitos stats, sendo sem dúvida um dos personagens mais completos do mangá. Ele tem uma boa potência de ataque com seu Wano Magaeshi, que confere a ele uma versatilidade muito boa, sendo capaz de lutar tanto no médio e longo alcance com o Wano Magaeshi, quanto no curto alcance com o Wano Magaeshi Mugen. Aqui ele vai falando os nomes aqui, eu acho que ele tá falando gringo mesmo, tá ligado? Aqui eu não tenho ideia do que é esse golpe. E até mesmo ele pode lidar com possíveis personagens que tentarem counterar essa principal habilidade dele, graças ao Wano Magaeshi Yakumo, que permite que ele dispare esse golpe em qualquer posição, sem a necessidade de mirar com a mão esquerda. Além disso, no aspecto de velocidade, Susanoo tem ótimos feitos de velocidade, sendo capaz de se segurar contra um Okita com toda a sua força e aparar um golpe que transcende a velocidade de deuses e humanos, além de ter o seu Shinrayao Yorozu, que aumenta sua força com o passar da luta. Até mesmo alguns stats que não são essa lá criança o foco realmente do tá indo longe, ele velho. ainda é bom, como resistência e durabilidade. Não existe realmente um stat bruto que o Susanoo é muito ruim, ele é muito completo no geral. O único problema dele, que faz ele perder alguma parte dos matchups, é a sua principal arma, o Musouken, que nas minhas análises é baseado no que o mangá apresentou, e só pode ser usado após a sua Onigiri ser quebrada, e essa condição nem todos os personagens que ele enfrentarem vão cumprir. Então ele tem essa leve desvantagem de nem sempre ele poder acessar a Musouken, mas não muda que ele ainda assim é um personagem absurdamente poderoso. Seguindo após Susanoo, temos outro deus grego, o deus do sol, toma a 8ª posição, o próprio Phoebo Apollo.
Pois é, Ok, o Apollo ok. tá bem colocado aqui, porque o Apollo é sem dúvidas um dos personagens. Mano, o Sasaki apareceu na lista, velho. Toda hora eu tô olhando pra aquela lista ali. Sasaki não apareceu, apareceu. Mais poderosos do Toda hora eu olho pra lista e ele tá aqui, tá ligado? verso. É claro, ele tem alguns pontos fracos que são bem gritantes, especialmente em relação aos personagens que estão atrás dele, né? Ele tem uma baixíssima resistência e durabilidade, por exemplo, mas ele tem grandes vantagens, especialmente a sua potência de ataque, como resposta que é o Argyrotoxus, que é capaz de destruir até mesmo o escudo mais forte da humanidade, e a sua velocidade de ataque, tendo o principal golpe dele, o Apollo Epikairos, que é basicamente o golpe mais rápido do verso, pelo menos é o golpe mais rápido dos céus e muito provavelmente é o golpe mais rápido do verso também. Apesar de que isso é uma coisa pra se discutir em outro vídeo. Mas sem dúvidas, o Apollo tem dois. O punho que ultrapassa o tempo considera um golpe de velocidade? Porque tá ligado? O tanto de 0,000 que vai alcança na luta do Adão vs Zeus lá. Acho ponto de chegar numa velocidade tão grande para o tempo, tá ligado? Eu achava que era o golpe mais rápido do verso. Grandes powerhouses nesses stats, potência de ataque e velocidade de ataque. E a grande condição de vitória do Apollo é especialmente a sua Apollo Epikairos, que é muito difícil de ser burlado e pouquíssimos personagens do verso acabam conseguindo burlar a Apollo Epikairos. A grande desvantagem do Apollo é a alta dependência para ele nesses golpes. Se esses golpes forem superados, especialmente o Apollo Epikairos, o Apollo vai estar em muita desvantagem. Mas como vocês conseguem ver, raramente isso acontece, não à toa Ainda chegou ele tá na oitava colocação. E logo após o Apollo, temos um dos personagens mais completos e absurdamente fortes de Shumatsu. O sétimo colocado é ele, Beelzebub. Comparado à sua posição no ranking anterior, de fato o Beelzebub caiu, ele estava mais alto no ranking anterior, mas isso não significa que a força dele caiu no meu conceito, ao contrário, o Beelzebub ele provavelmente é um dos personagens mais completos do verso. Isso porque os principais pontos fracos do Beelzebub, que são sem dúvida sua baixa resistência e durabilidade, eles são meio que burlados pela sua alta velocidade de reação e a sua grande capacidade defensiva com os seus Sorapos Samecos. Mano, eu fico muito impressionado que o Buda também não apareceu, né? As duas formas do Buda, inclusive. Imagina o Buda ficar top 1 e top 2. Mas acho que não. Portões do Acho inferno. que Zeus ali Graças também à sua grande disputa esse top. velocidade de reação e a sua grande capacidade defensiva, boa parte dos personagens que poderiam explorar a baixa resistência do Bell não conseguem explorar isso, porque o Bell reage tão rápido que é capaz de defender boa parte dos golpes. Além disso, o Bell tem uma altíssima potência de ataque com diversos golpes como Sorafval, Soraftal e também o Caos, né? Ele tem uma altíssima capacidade destrutiva, os golpes dele tem uma área de efeito bem grande, o personagem do Bell é um personagem com uma altíssima inteligência de batalha e o seu hacks de vibrações também é muito poderoso. Então ele é muito bom em diversas áreas de combate, ele é bom em ataque, ele é ótimo, excelente em defesa e as suas principais desvantagens, elas não podem ser muito bem exploradas contra boa parte dos personagens do verso, justamente porque as desvantagens elas são cobertas pelas suas vantagens. Por isso é muito justificado a sua colocação aqui. Ele só vai ficar mais abaixo do que outros personagens porque ele acaba perdendo para alguns. Agora temos um dos únicos personagens que subiu de posição após a atualização da tier. Simplesmente o analista supremo já analisou que estaria nessa sexta colocação. Ele mesmo, Sasaki Kojiro. Caralho, isso me impressiona, mano. Sasaki tá muito alto, velho. Que isso? O Sasaki é um personagem que ele também é meio que um min-max, né? Ele depende muito da sua velocidade de ataque, a sua velocidade de reação e especialmente do seu hack, a sua predição, que é o Senjou Musou, que posteriormente pode evoluir para o Manjou Musou. E tá aí a grande vantagem do Sasaki. Ao evoluir para Manjou Musou, todas as desvantagens que o Sasaki tem, a sua resistência, a sua durabilidade baixa, a sua potência de ataque baixa, elas vão pro espaço, porque no Manjou Musou, o Sasaki... Mano, ele perde pra esse garoto também, velho. O quão forte é esse garoto, mano? Ele já previu tudo, ele vai desviar de tudo antes mesmo disso seja acertado, e ele vai matar o seu oponente. A grande desvantagem do Sasaki, especialmente, é se ele não ser capaz de alcançar a Manjou Musou antes, se um personagem matar ele antes de alcançar a Manjou Musou. Mas isso é extremamente raro e, no geral, boa parte dos personagens vai ter que usar o seu 100% pra tentar enfrentar o Sasaki, e ao chegar ao seu 100%, o Sasaki vai analisar todo o seu abismo
máximo e alcançar a Manjou Musou. Por isso, o Sasaki é realmente um dos personagens mais fortes do verso e tá completamente justificada sua colocação aqui. E logo à frente do Sasaki temos o homem que, na minha opinião, é capaz de derrotá-lo, e que inclusive só tá na frente do Sasaki pois vence ele, nada mais nada menos que o último representante humano do Ragnarok e também, sim, o humano mais forte até agora. Abrindo o top 5 está Okita Souji. Nem ferrando que esse moleque é o humano mais forte, velho. Que sem dúvidas demonstrou feitos Quer dizer, pelo menos até a 10ª rodada, né? absurdos de velocidade, potência de ataque e resistência em sua última rodada. Assim como Susanoo, Okita é extremamente balanceado em seus stats, sendo um personagem com uma potência de ataque muito boa. Eu já tomei spoiler de novo, tá ligado? Eu tô tomando spoiler assim, dos quem venceria nesse vídeo aqui. Com seu Kisou Sandanzuki, que foi capaz de quebrar a Onigiri de Susanoo, além de uma velocidade absurda no seu Império, que foi capaz de sobrepujar bastante o próprio deus da espada. Até mesmo a sua resistência, apesar de não chegar a ser uma top tier nesse aspecto, ainda é muito boa, sendo capaz de aguentar diversos Onomagashi de Susanoo, mesmo que parcialmente defletidos pela espada do Okita. O cara tem uma velocidade transcendente, tem bons hacks com seus sentidos afiados, tem uma potência de ataque absurda, tem golpes de curta e média distância graças ao seu Tenshou Sandanzuki, ele é extremamente completo e merecedor da posição de humano mais forte dessa lista. Logo após o Okita, temos aquele que estava no topo e que se manteve no topo desse ranking. Entra dia e passa dia, e o quarto colocado continua sendo um dos mais fortes do verso desde sua estreia no mangá, que aconteceu há muito tempo. É ele mesmo, Thor. O Thor tem grandes pontos fortes, que é principalmente a sua absurda potência de ataque. Ele é um... Hoje aí a zoar que perde pro Adão, né? O pai da unidade mesmo, mas o Adão também tá parecendo a outra, mano. Erro de edição. Personagem com uma extrema força física e com provavelmente uma das, se não a arma divina mais forte do verso, exceto por uma específica que já vai ser comentada daqui a pouco. Então, some esses dois fatores, a força e a arma, ao fato de que ele tem grandes feitos de potência de ataque, sendo capaz de devastar o Lubu, a Sky Eater e o seu tesouro sagrado, que é a Sky Piercer, e o Thor é provavelmente o personagem com a maior potência de ataque do verso. Então, contra todos os personagens que têm o mesmo estilo de luta do Thor, né, que é o clássico tanque forte bate muito, né, que é todos os personagens focados em Clash, o Thor vai acabar vencendo porque ele provavelmente vai vencer boa parte dos Clashes contra boa parte dos personagens. Justo. Mas o Thor, diferente de outros personagens que estão até atrás dele, ele não é tão completo. Falta bastante efeitos para ele em vários stats, como resistência, durabilidade, velocidade de reação. Só tem uma super força, ele tem ali, né, como principal um super poder destrutivo, que é impossível de combater, basicamente. A vantagem realmente a sua absurda potência de ataque, que também carrega uma área de efeito muito boa, e daí ele é uma vantagem contra personagens que tem ali uma razoável velocidade de esquiva, e o Thor também tem uma capacidade defensiva muito boa graças às suas Jungler Empire, que são confirmadamente o vestuário defensivo mais forte dos céus, ou seja, ele tem ali uma capacidade defensiva mais forte que, por exemplo, o Beelzebub. Pois é, o Thor é um personagem muito poderoso, e apesar de ele ter bastante desvantagem no sentido de mostrar poucos feitos em vários stats, assim como eu comentei ali com o Bell, né, o Thor ele é capaz de cobrir essas desvantagens com as suas principais vantagens, que é a sua capacidade defensiva e especialmente a sua absurda potência de ataque. E para o top 3, preparem-se para a polêmica, pois sim, se já não bastava bastante polêmica até agora, teremos mais polêmica ainda, pois eu já sinto o choro dos haters com o terceiro colocado vai ser o desse top. Ele mesmo, o iluminado Buda. O Buda, ele, não dá pra dizer que ele subiu. Sinceramente, aqui eu só fico em dúvida se o Zeus vai ficar top 1 ou se o Zeus vai ficar top 2. Eu imagino que o Zeus vai ficar top 2 e o Buda top 1. Mas a gente vai ver. Viu bastante no meu conceito em relação ao último vídeo de top, porque o Buda sempre foi muito poderoso na minha visão, mas a velocidade de ataque e a velocidade de reação do Buda realmente são bem subestimadas para boa parte da fandom, mas o seu principal ponto forte é a sua iluminação, as 8 consciências, que faz com que ele seja capaz de desviar de golpes antes mesmo de eles serem lançados, por causa da flutuação da alma. É uma habilidade que, invariavelmente, ela é mais forte do que a Senjou Musou do Sasaki, porque a Senjou Musou tem counters diferente do counter principal do Buda, que é um golpe com uma grande área de efeito, coisa que o Buda, contra boa parte do elenco que tem uma grande área de efeito, ele consegue lidar por ter o seu escudo Ahimsa, e 2, uma alma escura, que nem a do Rajun, que exceto pelo próprio Rajun, nenhum outro personagem canonicamente tem no verso. Então, boa parte dos grandes counters da visão do Buda são realmente muito escassos, poucos personagens conseguem explorar essa,
desvantagem. Uma outra desvantagem que o Buda tem é a falta de um grande golpe com uma grande potência de ataque. O Buda ele não tem ali um golpe com uma grande potência de ataque, sendo no máximo a sua foice o golpe mais poderoso do Buda. Isso acaba trazendo pra ele algumas desvantagens contra boa parte do seu elenco, porque ele vai ser um cara ali que vai ter boa parte do controle, ele vai poder desviar de muitos golpes, ele vai poder defender muitos golpes, mas a luta vai se perdurar muito porque ele não vai poder ali conseguir dar golpes poderosos pra finalizar a luta rápido. Ele vai ter que achar alguma abertura em algum momento. Ele vai achar, né? Tanto que não à toa, ele tá muito alto aqui, Ele venceu quase todo mundo, né? Aí mesmo. Mas ele ainda tem essa pequena desvantagem, que é a sua potência de ataque. Sim, o Buda tá muito alto, pode ser uma posição bem polêmica, mas sem dúvidas nenhuma, ele tem um dos, se não o hacks mais poderoso do verso, que é a sua visão do futuro. Mano, sinceramente, se chegar no top 2 e os for Zeus mesmo, o Buda, na forma final dele, né, com a espada lá, simplesmente não vai perder pra ninguém do verso, mano. Caralho, vocês têm noção disso? No top 2, sentem-se na cadeira, pois outra posição polêmica vem aí. Simplesmente aquele que é considerado top 1 indiscutível, mas bom, pra mim ele não é. O segundo colocado desse top é ele, Zeus. O Zeus que já tava na segunda colocação no outro top. É isso. O Buda vai ficar com 100% de vitória, mano. Aqui, especialmente por causa do seu punho que ultrapassa o tempo, que é um golpe extremamente poderoso, que é uma manipulação de tempo extremamente poderosa, que é capaz de acertar, bom, basicamente todo personagem do verso. E na sua forma Damas, o Zeus é capaz de spamar isso de maneira, assim, absurda. O que faz com que o Zeus tenha uma absurda vantagem contra boa parte do elenco, que, diferente do Adão, que tinha a resposta com reflexo divino, boa parte do elenco não tem resposta contra os Zeus como reagir. Damas, especialmente ao spamar diversos punhos que ultrapassa o tempo. O resto dos seus stats, como velocidade de ataque, potência de ataque, é ali meio que na média. A verdadeira direta dos deuses é um golpe razoavelmente bem forte, mas não chega a ser ali um golpe absurdamente poderoso em relação a boa parte dos personagens. E a velocidade de ataque dele, tirando o punho que ultrapassa o tempo, que não é velocidade de ataque, né, é um hacks, não é tão alta assim, é boa, mas não é super alta. É o suficiente ali para os Zeus conseguir se manter contra boa parte dos personagens sem absurdas desvantagens. Os Zeus... Inclusive, a gente tá vendo um Zeus sem a arma divina dele, né? Tipo, eu sei que a gente tá considerando tudo o que foi só mostrado no mangá, mas o Zeus não usou a arma divina dele contra o Adão exatamente porque queria brigar com o Adão na base do soco, né? Queria sentir tudo ali com as próprias mãos. Se o Zeus é tão apelão assim, sem a arma divina dele, imagina com a arma divina dele, o que ele poderia fazer no verso, tá ligado? Eu fico curioso com isso também. Algumas coisas que me deixam curiosas no universo de Shumatsu. Eu espero que depois que acabar Shumatsu no Valkyrie, o autor talvez lance algo como quem venceria, tá ligado? Os quadros do Shakespeare mesmo, pra mostrar mais, né? Sobre cada personagem, o potencial de cada personagem. Também tem uma grandíssima resistência e durabilidade, o que dá uma boa vantagem para ele por ser capaz de aguentar o suficiente para alcançar a forma Damas, que também amplifica muito mais essa característica de resistência e durabilidade, né? Mas o Zeus tem como desvantagem especial a sua velocidade de reação, que não é muito alta. Ele é um personagem ali com o estilo de luta Brawler, né? Que não tinha estado por Adão. Então ele vai ter que bater bastante e ele vai ter que tancar bastante até entrar na sua forma Damas. E pra fechar esse top, simplesmente ele, o primeiro colocado dessa lista e personagem mais poderoso do verso é Buda, Espada Nirvana. Pois é, o Buda está aqui de novo. No meu último rank eu também tinha colocado o Buda nessa posição. Isso é simplesmente porque, bom, tu pode pegar tudo o que eu falei do Buda na posição em que ele tava e acrescentar o principal desvantagem que ele tinha antes. Lembra que eu falei que a principal desvantagem do Buda é a falta de potência de ataque? O Buda com a Espada Nirvana, ele não tem mais essa desvantagem. Não existe mais defeitos. Porque a Espada Nirvana é canonicamente a arma divina mais poderosa do verso. Não tem discussão, ela é a arma divina mais poderosa do verso. Isso é dito e explícito pela Brunilde, uma personagem que é extremamente confiável e sabe muito sobre armas divinas e volumes. Então assim, o Buda ele perde totalmente aquela desvantagem que ele tinha de ter uma baixa potência de ataque e ele ganha uma arma divina, que com ela vem o Mahapari Nirvana, um golpe capaz de partir ao meio Rajun, um dos personagens com melhor durabilidade do verso, e é um golpe extremamente absurdo, que também foi capaz de dar um blitz no Rajun. Lembrando, o Buda Espada Nirvana, que nessa colocação, né, eu estou considerando ele ali 100%, ele não tá com os ferimentos que ele tava ali na batalha do Rajun. Imaginem como se fosse um Buda
que acabou de entrar na arena com a espada Nirvana em mãos. Então ele vai ter o absurdo, que é o hacks dele de previsão do futuro, né? As 8 consciências, que é um dos melhores hacks do verso, sendo capaz de desviar de basicamente qualquer golpe. E ele só vai ter os counters ali da área de efeito, coisa que ele vai conseguir lidar contra boa parte do elenco, simplesmente porque ele vai desviar antes e vai matar com uma Rapari Nirvana, que é o que ele faz com o Rajun. Isso coloca ele na primeira colocação. Justo. E está finalizado o top atualizado. O final do rank eu achei justo. O final do rank eu aceito. Tá ligado? Mas ali, destacar meu manadão ali pra botar em 12º? Por favor, né? Eu tô zoando, tá? Demais. Eu tô zoando, deixando claro, eu tô zoando. Fortes. Eu dei os meus critérios, os meus argumentos, e eu quero saber de você. Qual é o seu top e o que você concorda ou discorda de mim? Se quiser debater sobre, pode... Sinceramente, vou falar a verdade. Eu até tenho minhas dúvidas assim, tá ligado? Que eu inclusive falei durante o vídeo, né? Sobre se tal personagem deveria estar ali mesmo, tá ligado? Mas realmente... as dúvidas de personagens que eu conheço. Eu não conheço tanto sobre a obra, eu não li tanto Shumatsu como algumas pessoas já devem ter lido. Então é um top ali que... essa questão de top personagens ali é algo que eu não vou mexer exatamente, né? Porque eu sei que tem algumas pessoas que levam isso a sério. Então melhor ficar quietinho, tá ligado? Eu não tenho experiência com isso. Me chamar no meu Discord ou mandar aí nos comentários a sua dúvida. Por mais que eu ache mais prático você me chamar no Discord mesmo. Peço desculpas se o vídeo ficou meio simples na questão da elaboração, como eu falei lá no começo, Tudo né? bem, meu eu queria rei, fazer um tudo negócio mais enxuto, resumindo bastante a minha justificativa para essas colocações, pois agora, né, diferente desse primeiro vídeo de ranking, agora o canal já tá bem estofado na questão de conteúdo de análise da força desses personagens. Então se vocês tiverem dúvidas quanto à verdadeira força deles, eu recomendo irem ver os vídeos que passaram aí na tela sugerindo. Ou, é claro, podem ir falar comigo sempre, tanto aqui nos comentários, na aba de comentários, quanto também no Discord. Então, de novo, peço desculpas se o conteúdo ficou pouco aprofundado, mas realmente a ideia não era aprofundar a... Foi o necessário, tá ligado? Ele falou tudo que era necessário ali, passou os argumentos necessários dele ali, né, pra entender. Força desses personagens. Eu acho que realmente, apesar dos problemas de edição, né, por ter pouco tempo de fazer o vídeo também, querendo ou não, acho que pelo menos nessa parte das porcentagens, tá ligado? Deveria tá certinho ali. Mas eu entendo os problemas que teve ali pra soltar o vídeo. E claro, com o final desse vídeo, chega o final da semana especial de 3.000 inscritos do canal. Um período fantástico do canal em toda a sua história que recebeu muito apoio de vocês. Eu queria agradecer de verdade o apoio de todos nesse período, que foi bem difícil pra mim no sentido de edição, mas que graças à participação, comentários e engajamento de vocês, pôde ser um verdadeiro sucesso. Então, meu muito obrigado de verdade a todos que apoiaram o canal nessa fase. E agora, né, rumo aos 4.000. E só pra não deixar passar, né, deixa o like, hype o vídeo e considere se tornar um amigo caso queira apoiar. Rumo aos 8, meu rei, rumo aos 8. Como sempre, um agradecimento dobrando especial aí. Dobrando a meta aí, rumo aos 8 agora. Mano, muito bom. Shakespeare sempre manda muito bem, tá ligado? Ele é muito didático, ele sempre apresenta os pontos dele, né? A gente sente realmente alguém que entende da obra, um especialista da obra, não especialista, né, mas alguém que ama a obra e que dá seus argumentos, faz de tudo pra que a palavra de Shumatsu no Valkyrie se espalhe mais, né? E aí tira muito a dúvida do famoso Pawn Scaling, né? O famoso aí problemático, causa muitas guerras. Eu acho que ele sempre tem uma opinião muito firme e bem formada sobre tudo, trazendo argumentos de fato, né? Diferente do que muito acontece aí na internet, em discussões da internet. Então, um vídeo muito bom, velho. Como sempre, ótimo trabalho. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!